Olá novamente, estamos aqui para outra lição em Provérbios, capítulo 1. Vamos começar lendo do verso 1 ao verso 7. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se receber sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos ingênuos prudência, e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro. Em primeiro lugar, eu agradeço pela sua palavra, que é uma lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Eu agradeço pelos jovens que possam estar ouvindo este vídeo. E eu oro, ó Senhor, que eles cresçam em sabedoria, que eles te conheçam, que eles caminhem contigo, que eles fiquem diante de ti naquele grande dia e de Jesus Cristo ouvir: muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Pai, por favor, os abençoe e nos ajude agora, nesse pequeno estudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos no verso 4. Vamos lê-lo e então olharemos para algumas coisas sobre o que encontraremos lá. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Agora, prudência aqui é meio que uma palavra esquisita, porque ela também pode significar astúcia ou manha. Nós sabemos que o diabo, da serpente no jardim, era astuta, uma víbora. Esse tipo de prudência, essa astúcia, essa malandragem, pode ser tanto negativas quanto positivas. Há pessoas lá fora, jovem, e você precisa entender isso, que são muito astutas em fazer o mal. E você é um jovem. Você é um pateta, como aprenderemos hoje. Eu não quero ser ofensivo, mas é verdade. Eles serão capazes de te enganar, e de te machucar, e de te usar para desviar você de Deus. Então você precisa de uma prudência, uma astúcia positiva, uma malandragem positiva, na qual você possa olhar para as coisas e você possa vê-las. Tem uma armadilha se eu for por ali, então eu vou por aquele caminho. Essas pessoas me fizeram uma pergunta, mas eles não querem aprender. Eles só querem me enredar. Então, silêncio é melhor do que uma resposta. Há tantos lugares e circunstâncias em que você precisa desse tipo de sabedoria. E nós temos um exemplo perfeito do que isso realmente quer dizer. E é claro que vem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Agora ouça o que ele diz. Ele vai enviar os seus discípulos para que eles preguem, para que eles proclamem o reino. Ele os está enviando não para um mundo que ama a Deus, mas um mundo que está antagonista a Deus e usará a sua astúcia para lutar contra aqueles que buscam fazer a vontade de Deus e proclamar os propósitos de Deus. Isso é o que Jesus diz em Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, todos nós ouvimos o ditado: combata fogo com fogo. Bem, isso não funciona tão bem, exceto o que tem a ver com fogo. Aqui ele diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Ele não diz: eu estou enviando-os como lobos, no meio dos lobos. Se você quer nadar com tubarões, você precisa ser um tubarão. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele diz isso: eu quero que você seja puro, e santo, e inocente, e bondoso, e amoroso. E ao mesmo tempo você será rodeado não toda vez, mas muitas vezes, por pessoas muito perigosas, astutas e inteligentes. E ele diz: eu quero que vocês sejam astutos como serpentes. Eu não quero que vocês sejam mais astutos do que eles são. E ao mesmo tempo, sem perder sua inocência, sem perder ou se afastar da justiça. Astúcia não tem que querer dizer fazer o mal.
não quer dizer trapaça ou decepção. Pode apenas significar a aplicação da sabedoria, de ver uma armadilha e ser capaz de desviar dela. Quando eles perguntam a Jesus, nós devemos pagar impostos ou não? Era uma situação perde-perde. Era mesmo. Porque se ele dissesse, paguem os impostos, então os judeus ficariam bravos com ele, que odiou a regra romana, e se ele dissesse, não paguem impostos, ele seria preso. Perceba a astúcia que ele usou. Ele disse, me dê uma moeda. A quem essa moeda pertence? De quem é essa imagem nela? César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Percebe? E muitas vezes ele era perguntado e ele dizia, deixa eu perguntar primeiro. Então seja muito, muito cuidadoso. A única maneira de você ser cuidadoso e ser astuto, e ao mesmo tempo inocente, sem perder sua justiça, é cultivando a mente de Cristo nas Escrituras. E no livro de Provérbios. Agora, é dito aqui no versículo 4, para dar aos ingênuos prudência. Isso literalmente significa os simples, aqueles que não conseguem lidar, discernir assuntos complexos ou complicados. Agora, pessoas que são facilmente enganadas. Aqui está algo que eu quero que vocês vejam. Olhe no verso 4. Para dar aos ingênuos prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Lembra o que eu te disse, acho que sobre paralelismo hebraico? Às vezes no livro de Provérbios nós teremos uma linha e a segunda linha vem, o que não é uma ideia separada, está apenas adicionando ou explicando a primeira ideia. E então aqui, basicamente, o ingênuo e o jovem é basicamente um sinônimo. Eles estão sendo usados sinonimamente. Se você é um jovem, você é um bobo, pateta. Você é ingênuo. Agora, eu sei, especialmente quando você alcançar a sua adolescência, eu sei que você vai achar que você tem todas as respostas. E você não somente não sabe as respostas, mas você também não sabe muitas das perguntas. Mas eu quero que você saiba que tem pessoas lá fora que tirarão vantagem disso. Então, sabe, eu conheci jovens que pelos seus estudos da Escritura se tornaram sábios. E também conheci pessoas idosas que pela sua negligência das Escrituras agiram muito tolamente, até mesmo aquele que estava no ministério. E ao que tudo isso se resume. O que você quer ser? Você quer ser sábio ou você quer ser um bobo? Toda a sua vida. O que você quer ser? Você diz, eu quero ser sábio. Bom, só há um caminho. São as Escrituras. Só elas. As Escrituras. Agora, ele continua. E ele diz isso, para dar aos ingênuos prudência. E aos moços conhecimento e bom siso. Agora, conhecimento, aqui eu quero que você veja uma coisa. Se olharmos em Salmo capítulo 1, aquele que medita na lei de Deus vai prosperar em sua vida. Isso não quer dizer que ele vai prosperar apenas na igreja. Não é o que isso significa. Ainda que você deva prosperar na igreja, isso também não quer dizer que ele vai prosperar apenas nas coisas de Deus e coisas religiosas. Ele vai prosperar em todas as áreas de sua vida, se ele meditar na lei de Deus. Lembra de Josué? Ele não era um clérigo. Ele não era alguém que se senta atrás da mesa ou prega atrás de um púlpito. Ele era um guerreiro. E ele tinha que liderar o povo de Deus na batalha. E fazer muitas coisas, não só batalhas, mas administração, dividir as tribos, tudo. O que foi dito a ele para fazer bem no começo do livro de Josué? Para meditar na lei de Deus. E que Deus o ajudaria. Percebe? Se você está correto com Deus, você tem um relacionamento correto com Deus, isso não quer dizer que não vai sofrer. Não quer dizer que você não vai passar por tempos de terríveis provações. O que quer dizer é, sua vida como um todo será sadia, próspera e útil a Deus. Agora, e diz que dá todos os tipos de conhecimento. Todo tipo de conhecimento. E você diz, bem, a matemática e ciência, bem, saiba, a Bíblia não é um livro de matemática ou necessariamente um livro de ciência. Então, no que isso vai me ajudar? Porque ela ensinará as disciplinas para ser capaz de prosperar nessas áreas.
ela vai lhe dar o caráter. Por exemplo, há muitas pessoas que são dotadas em matemática, mas nunca se tornaram bons matemáticos. Por quê? Eles não têm disciplina. Eles não têm caráter. Assim como há muitos atletas brilhantes. Eles têm todos os dons, mas eles não têm o caráter. Eu já ouvi muitas e muitas pessoas dizerem que há pessoas jogando basquetebol nas ruas, sabe? Que são melhores do que os que estão na NBA, mas eles não têm o caráter para ser capaz de funcionar com um colega de time, ser capaz de praticar, ser confiável. E então, nisso você tem que crescer, e é somente através das Escrituras e cultivando a mente de Cristo. Agora, ele diz bom siso, e no verso 5, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Me desculpe, versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O que é bom siso? É a habilidade de escolher o caminho correto. Em qualquer tipo de situação, é a habilidade de saber como agir, ser capaz de observar uma situação e saber como você deveria responder a ela. Agora, essa palavra é muito importante. Eu fiz um pequeno estudo sobre essa palavra, e ela também tem a ver com propósitos e planos, como a habilidade de olhar para um projeto, como construir uma casa e colocá-la em pé. Também a ideia de você está com 18 anos de idade e está começando a pensar em faculdade. Escolher uma faculdade e escolher um plano de carreira, que de fato será benéfico. Sabe, tantas pessoas vão para a faculdade e são literalmente 4 anos, gastando uma enorme quantia de dinheiro e saindo de lá com nada com que eles possam aplicar na vida real. Então você precisa de bom siso para ser capaz de escolher um caminho. Mas outra coisa que é muitíssimo importante nessa área, tremendamente importante, é escolher o caminho para a sua vida toda. Sabe, eu não consigo mais enfatizar isso. Vai parecer que eu sou um disco quebrado. Mas sua vida não é um círculo. É linear. Ela teve um começo e terá um fim. E você irá do começo ao fim. Muito mais rápido do que você poderia imaginar. Eu prometo isso a você. E no fim da sua vida, você ficará diante de Deus. Você vai. Sabe, quando eu falo dessa maneira, muitas pessoas dizem, sabe, você está tentando nos assustar? Não, não. Mas é uma realidade. Eu estou falando de uma realidade. Se essa realidade é temerosa para você, bem, aí é com você, não é? Mas a realidade é, você ficará diante de Deus. No que você desperdiçou a sua vida? E não apenas sua vida, mas seu tempo, seus recursos, seus talentos, suas oportunidades. Você poderia ir lá fora, você pode ser talvez muito disciplinado e de sucesso, mas se você fez tudo para você, veja, você não foi feito para aquilo. Você não será feliz em última instância. Você foi feito para Deus. E você foi feito para servir a outros. Agora, você tem o bom siso de sentar lá e olhar e concluir, eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero trocar a eternidade por coisas fugazes e passageiras aqui que não podem nem começar a comparar com o que está preparado para os piedosos, os crentes. Então, por favor, você precisa de bom siso. Agora, Provérbios 5, capítulo 1, versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Isso também pode ser traduzido como um mandamento. E quando isso é traduzido como um mandamento, ele ganha muito mais força. Então, ouça, que o sábio escute e cresça em conhecimento, que o entendido adquira conselhos sábios. Agora, ouça algo que eu quero que vocês vejam. No verso 4, as Escrituras estão basicamente dizendo que o ingênuo, o jovem, o inexperiente, cresça em sabedoria, cresça em conhecimento, cresça em siso. Veja, você é jovem, você não sabe as respostas, você não sabe as perguntas. Você precisa crescer em sabedoria. E ele chega no verso 5 e é basicamente a mesma coisa para o sábio. Percebe? O que você precisa entender é o seguinte. Jovens,
com não tanto conhecimento, o ingênuo, o simples. Eles podem se tornar sábios através do estudo da Escritura. Mas ser sábio não é uma posição estática. O que eu quero dizer com isso? Estático quer dizer que não muda. Você chegou. Você é sábio agora. E depois disso, você não precisa de mais sabedoria? Porque você já é sábio? Não é isso que quer dizer. Perceba, você cresce em sabedoria, mas então tem que continuar crescendo em sabedoria. Ninguém é tão sábio quanto poderia ser. Nem alguém tão velho como eu. Nós não somos tão sábios como poderíamos ser. Além disso, você precisa saber isso se você parar de estudar as Escrituras. Se você parar de procurar por sabedoria, não só você não vai crescer, como você vai regredir. Eu já vi muitos homens velhos fazer muitas coisas tolas, porque eles se desviaram da sua dependência das Escrituras. Então, isso não sou eu falando para você. Você é jovem e precisa estudar o livro de Provérbios até você ter 25 anos. Esse sou eu dizendo a você que você precisa se dedicar a todo o conselho de Deus, todos os dias de sua vida, de modo que no último dia de sua vida você continue buscando crescer em sabedoria. Lembre-se disso. Toda verdadeira sabedoria vai levá-lo à piedade. Vai levá-lo à piedade. Agora, olhe, ele diz, o sábio ouvirá. Ouvirá. Você me entende? O que Tiago falou? Nós devemos ser tardios em falar e devemos ser tardios em irar-se. Onde nós devemos ser rápidos aqui? No ouvir. Tantas pessoas simplesmente não querem ouvir. Eu já estive em conversas com pessoas e você sabia que eles não estavam te ouvindo. Eles só estavam esperando você ficar quieto para que eles pudessem falar. E tantos jovens, vocês não querem ouvir. Seu pai e sua mãe. E a sociedade vai lhe dizer, se você é velho, ele não tem nenhuma sabedoria. É o verdadeiro oposto. Sabe, houve um tempo em que nós éramos jovens. E agora nós vivemos muitos e muitos anos. E nós cometemos vários erros. E nós aprendemos várias coisas. E se nós somos cristãos, nós tivemos a oportunidade de estudar as Escrituras. Talvez você deva ouvir. Então você não repete o mesmo erro. Escute, escute, escute. Outra coisa que você precisa entender é que, na Bíblia, a palavra ouvir não quer dizer apenas escutar ou até mesmo aprender, mas significa fazer. Significa obedecer. Por favor, jovem, eu estou implorando. Aprenda pelo ouvir, e então você aprenda. Aplique em sua vida, pratique. Faça funcionar diligentemente. Agora, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Aqui está uma coisa que quero que vocês pensem. Ele adquire, ele persegue isso. Ele não é como uma esponja do mar que responde quando é tocada. Ele busca isso. Ele persegue isso. Ele sabe, eu não sou sábio. Eu não tenho o entendimento que eu preciso, eu vou fazer algo a respeito disso. E fazer algo sobre isso a vida inteira. Sabe, esse sábio conselho é uma boa maneira de traduzir a palavra, é sábio conselho. Mas às vezes nós pensamos que é como, bem, eu ouvi algo sábio. Vamos olhar isso dessa maneira. Orientação sábia. Você tem que navegar por um mundo muito, muito perigoso. E você precisa de orientação. Sabe, eu já disse isso antes. Eu já estive em florestas muito escuras e lugares assim. E eu não sei muito sobre estar em florestas escuras. Mas eu fui capaz de navegar, pois eu estava com pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eu recebia seu conselho, percebe? Então isso abriu tanto o que eu poderia fazer em minha vida, porque eu me submeti ao conselho de outros. Até mesmo agora, se eu for fazer algo que eu nunca fiz, a primeira coisa que faço é ir falar com pessoas sobre como fazer, porque eu deveria reinventar a roda ou ter erros incontáveis que eu não tenho que ter. Então, nós temos que receber conselho sábio. Agora eu quero que olhemos para o verso 6. Eu vou te dizer o seguinte, vamos avançar e ver o verso 6 na próxima lição, porque há verdades muito importantes naquele verso.
E nós temos que dar uma olhada nele. Então, bem, nós passamos por 2 versos. Nós tentamos 3. Eu os verei na próxima lição. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por ouvir até aqui. Deus abençoe a você e aqueles que você ama.